Boa noite. Muita felicidade nessa sexta-feira. Vamos dar uma canseira aqui no Marden, coitado. Trabalhou o dia todo. Nós vamos falar de avaliação diagnóstica com o professor Dr. Marden de Pádua. Ele que é uma referência em avaliação nesse momento. Obrigado, Isabela. A professora Isabela deixou aí lives memoráveis para nós, com muita gratidão. A professora Heloísa Baldo também, prazer tê-la conosco. Nós estamos começando agora uma conversa que é sobre avaliação diagnóstica. Dentro de instantes o professor Marden de Pádua entra conosco. Antes que ele entre, gente, eu estou aproveitando para divulgar essa trilogia que a gente está lançando. Esse é um livro que hoje foi adquirido por uma grande rede educacional que chama O que as escolas podem aprender. Hoje é um dia de muita felicidade. 3 notícias boas. Então, esse livro está sendo lançado junto com esse novo que chama BNCC no chão da sala de aula, O que as escolas podem aprender, e o livro que chama Metodologias Ativas, O que as escolas podem aprender. Até o dia 23/8, a editora Conhecimento, a professora Vanesca também está aí. Ela pode colocar o endereço se você desejar comprar, não é? Na livraria Conhecimento, é www.conhecimentolivraria.com.br, ok? Então, vamos lá, vamos começar essa live sobre avaliação diagnóstica com o professor Marden. Ele que é professor doutor, ele que atua em uma grande rede, um sistema de educação enorme no país, né? Acho que a gente pode falar que é o sistema Bernoulli. Mas hoje ele responde somente como professor que tem aqui a tarefa de refletir sobre os desafios, né, da avaliação diagnóstica. E eu agradeço muito pela disposição do professor Marden para a gente que é de um movimento que atua tentando melhorar a qualidade de ensino tanto na rede pública quanto privada. Agradecer a Jaqueline Cacheta, agradecer a Heloísa, né, essa professora extremamente elegante no atendimento das crianças e dos adolescentes e de nós educadores. Queremos também agradecer a professora Isabela Toledo, que fez uma série de lives magnífica com a gente, muito elogiado por todos. E vamos embora, vamos falar de avaliação diagnóstica. O Marden está entrando. Gente, essa noite é uma noite que nos convida a pensar no processo educacional, porque nós estamos aproximadamente 150 dias sem aulas. Nós estamos vendo estudantes da escola pública e estudantes das escolas particulares tentando lidar com a aprendizagem, com o conhecimento, da avaliação diagnóstica que vai acontecer no final do ano, mas no meu entender a avaliação acontece todos os dias, é a nossa tarefa de reflexão hoje. Olá, Marden, tudo bem? E aí, boa noite. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Eu quero agradecer sua gentileza, né? Tivemos mudanças aí na última hora, deixei lá no YouTube o recado, né, para quem entrar por lá. Depois ficará lá no canal essa nossa live, mas quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que a sua semana está corrida, sai de uma reunião, entra em outra, mas eu tenho percebido as suas reflexões tão profundas que eu pedi, porque depois essa live ela é encaminhada para diversas prefeituras via o movimento Educação ao Alvo. Talvez as pessoas não saibam, mas o movimento Educação ao Alvo ele ancora a busca ativa escolar do Unicef no semiárido. Então, essas lives a gente está mandando para
para as prefeituras das regiões mais distantes também, além das escolas particulares que a gente assessora também. Então, eu quero te agradecer muito. O prazer é meu, Paulo. É sempre bom, né, conversar. Eu acho que a gente que é professor, a gente tem que conversar com colegas, 2, 20, 100, 50, 1000. Toda conversa é válida, né? Então, e é um tema muito bom, é um tema que eu tenho tentado sempre colocar na pauta, porque a educação infantil, eu vejo que ela tem tomado muita discussão, né? Ensino remoto, quando o tema é educação infantil, bomba. E aí o Fundamental 2 e médio, geralmente ele está ficando um pouco esquecido. Então é um tema, é um segmento, são dois segmentos que muito me interessam. É, ô Marlin, me diga, nós temos aí o desafio de pensar uma avaliação diagnóstica para Fundamental 2 e ensino médio. Essa moçada adolescente que está em casa aí, muitas vezes alguns muito empenhados, outros sonolentos. O que fazer? Bom, então, pois é. Primeiro, é difícil essa pergunta sua, né? Porque o que fazer num cenário muito heterogêneo, sabe? Eu acho que a primeira coisa é assim, a escola. Eu vejo muita escola, sabe, por esse Brasilzão aí, né? Aqui no Bernoulli a gente acaba lidando com muitas realidades, Brasil inteiro. Então acho que a primeira coisa é entender um pouco os adolescentes, sabe? Eu tenho percebido assim que muitas vezes os professores, a coordenação, naquela tentativa de pensar uma estratégia, né? Ela acaba esquecendo de entender como estão os adolescentes agora. Então, assim, eu sempre gosto de provocar essa pergunta, sabe? Imagina, Paulo, a gente não é mais adolescente, né? Já passou um certo tempo. Mas os adolescentes, eles estão uma hora dessa trancafiados, numa pandemia, com os hormônios à flor da pele, e aula online, aula online, aula online. Querendo ou não, essa é a principal estratégia que tem sido feita. É, Especialmente aí, né? Especialmente aí com o segmento do Fundamental 2 e médio. Muita aula online. Então, assim, a primeira coisa é entender que isso é cansativo, sabe? Cansa demais. bastante, né? Então, as escolas precisam, assim, no primeiro momento, entender esse cenário e aí entender que é normal um certo desinteresse. Eu tenho percebido a guerra das câmeras. Só para abrir esse parêntese um pouco na nossa discussão, eu tenho percebido isso demais. Os professores reclamando que os meninos não abrem a câmera, e tudo é a câmera, e adolescente não quer abrir a câmera. Os novinhos abrem toda hora. Se deixar, eles ficam com a câmera ligada, microfone ligado e fala, fala, fala. Os adolescentes não, eles se escondem, eles não querem aparecer, eles não, sabe, é vaidade, acabou de acordar, não se arrumou. E aí os professores começam a entrar numa certa paranoia de que a aula não está sendo boa, eles não estão entendendo nada, não estão interagindo. Então, assim, eu acho que um primeiro momento aí é de conversar com eles e entender um pouco esse jogo do ensino remoto para os adolescentes, sabe? Eu tenho visto, assim, muita aula online e pouco tempo de conversa. Parar com os adolescentes e perguntar para eles: e aí? Como é que tá isso? Tá cansativo, não tá? O que vocês estão pensando, sabe? Então, acho que é um primeiro momento que eu acho que devia anteceder a lógica da avaliação, as próprias estratégias. Eu acho que a primeira coisa é conversa. Eu estou vendo muita pouca conversa. Acho que as escolas precisam conversar com esses meninos, ouvi-los. Como é que está essa aula remota? Tem pouca escola fazendo pesquisa. Tem pouca escola perguntando assim para os adolescentes: o que vocês estão achando dessa aula remota? Então, acho que é um primeiro ponto para a gente provocar o pessoal aí, é isso. A gente precisa ouvir os meninos, porque eles vão contar um pouco desses desinteresses. Veja bem, ô Paulo, tem escola que está a manhã inteira com aula remota. Só tela, 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 tela. E é difícil para o professor inovar toda a aula remota, né? Toda a aula ao vivo, ele vai fazer uma grande inovação. É muito difícil, muito difícil. Então, eu acho que a gente precisava assim, rever um pouquinho o excesso de aulas síncronas. É aí que eu queria chegar. Eu acho que a gente está com uma visão de aula síncrona muito excessiva. É hora de pensar no potencial dos momentos assíncronos. Tem muita coisa boa assíncrona para a gente aproveitar. Essa também é a minha visão. Ô, Martin, uma pergunta. Que foi, eu assisti essa cena, tá? É a cena real.
O professor deu uma aula de 20 minutos. E aí o pai, pagante, complexo de leite quente, eu estou pagando, né? Ele falou, poxa, eu pago 50 minutos e esse professor deu uma aula de 20. Não é justo. Tem que ter desconto. Né? É uma escola particular. Eu disse para ele, mas para ele entrar 20 minutos em campo, é mais ou menos como um jogador de voleibol, de futebol. Para entrar na quadra, no campo, ele preparou, planejou muito. A aula dele foi muito criativa. Ele deixou um trabalho assíncrono muito legal para o pessoal fazer via grupos de WhatsApp, rede social, se organizasse no Google, onde eles quisessem. Mas aí vem essa coisa do consumidor da educação, que é muito forte. A aula precisa ser de 50 minutos mesmo? A minha pergunta é essa, que é uma avaliação, se ela é significante. Essa é uma esfera difícil que a gente entra no mercado privado. Isso é complicado, né, Paulo? Porque eu entendo os dois lados dessa moeda aí. Vamos pensar que os pais não são da licenciatura. Vamos começar com essa premissa. A grande maioria não é professor. Então o cara já vem numa cobrança, né, com uma lógica que não é a nossa lógica. Então, de cara, você já tem uma tensão entre duas lógicas muito diferentes. Nós aqui, as pessoas que estão aqui conosco, via Jaqueline aí, um abraço para ela, o Cássio também, a gente é educador, então a gente sabe que 20 minutos ele pode ser muito produtivo. Sabe, o professor vai lá 20 minutos, tira dúvida, debate e depois planta uma semente para uma atividade assíncrona. Melhor do que a manhã inteira dentro de uma tela. Só que o pai, É, ele pagou, né? Tem muito essa lógica, né? O pai pagou os 50 minutos. Então ele é o primeiro a cobrar isso da escola. Então eu acho assim, de novo, algum momento houve uma reunião e um debate com esses pais, vai ser preciso fazer isso. A pandemia é o lugar do diálogo e que é um diálogo tenso, às vezes, mas é preciso sentar com os pais e começar a conversar com eles. O que é uma aula? O que é uma aula? Essa é uma excelente pergunta para fazer para os pais. O que é aula? Já parou para é, pensar nisso? Um bom tema de reunião, né? sim. E aí tem que chamar o Pacheco, né? Porque é polêmico. Então, aula. A Jaqueline fez uma coisa legal. Ela escreveu no jornal Tempo um artigo. Quem está aí? Né? Quer dizer, tem um jovem ali assistindo isso. Só para dizer o conceito de avaliação ele expandiu muito, né? Porque agora quem está avaliando, nós estamos avaliando o aluno, perfeito, o diagnóstico, que é o nosso tema, né? Teremos que fazer, no final do ano, uma avaliação diagnóstica. Para mim, a avaliação diagnóstica é todo dia. Mas vamos lá. O pai está fazendo uma avaliação de nós, não é? Os médicos estão fazendo uma avaliação se a escola volta ou não volta. Eu estou ampliando o conceito de avaliação. A escola está avaliando quanto tempo ela dá conta. O contexto é de uma cultura da avaliação, não é? Mas a escola tem que entregar uma avaliação diagnóstica. Aí, entrando no tema, muitas avaliações e uma avaliação muito importante para ser feita, que é a diagnóstica. Qual que é o papel dessa avaliação? Então, esse é um tema bom. Eu estou te ouvindo bem baixinho, viu, Paulo? Você está me ouvindo Ah, bem? tá. Estou te ouvindo, vou aumentar aqui. Ah, tá. Porque eu te ouvi assim bem baixinho agora. Você Tá. perguntou uma coisa que eu acho que vale para qualquer segmento, sabe? O que é uma avaliação diagnóstica? E aqui eu quero fazer umas provocações aqui, sabe? Queria dar umas provocadas e umas polemizadas. Primeiro, avaliação diagnóstica não é novidade. É um Isso. conceito que já é pensado na educação, há muitos anos. Falando de Brasil, pelo menos nos anos 70, vamos fazer uma homenagem aqui a uns teóricos que já falavam disso. Celso Vasconcelos, Libânio, Pedro Demo, Cipriano Lucchesi. Eu estou começando com essa introdução porque hoje, na pandemia, eu tenho ouvido muitas lives por aí pregando um conceito de avaliação diagnóstica como se fosse a coisa mais recente e moderníssima
de todos os tempos, né? Dia desses eu ouvi, Paulo, numa live, um cara aí, não vou falar o nome dele, pregando Diagnostic Training, sabe? Ah, Diagnostic é? Training. Porque agora a gente está num estrangeirismo que parece que tudo que vem em língua inglesa é melhor na educação nesse país, sabe? Então eu queria dar uma polemizada já nesse ponto, porque quando a gente fala de avaliação diagnóstica, nós estamos resgatando conceitos muito clássicos da nossa pedagogia brasileira, latino-americana. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo com você. Avaliação diagnóstica não é um instrumento que você faz uma vez no início do ano ou no final. Toda avaliação, Paulo, é um diagnóstico. É até bom para a Sim, gente perguntar para os colegas se eles concordam, mas pensa comigo, qualquer avaliação que você faça fornece algum diagnóstico. Pode ser a mais tradicional de todas. Você pode dar uma prova tradicional, sabe, surpresa. Aquela coisa bem assim, tradicional. Isso é um diagnóstico, de alguma maneira você vai ter um diagnóstico. Então eu acho que um primeiro ponto é a gente entender que um diagnóstico é tudo aquilo que você consegue adquirir com o instrumento que você vai pensar, com o instrumento que você vai criar. E aí a defesa que eu faço está nos instrumentos. É como que a gente pode variar as estratégias avaliativas para ter um diagnóstico mais preciso e pensar estratégias um pouco mais criativas que mobilizam várias habilidades e não uma habilidade única só. Porque tem várias escolas que elas focam apenas em um determinado tipo de instrumento e mobiliza apenas uma determinada habilidade, entendeu? Então, assim, no fundo, tudo vai te fornecer um diagnóstico. Um desenho, uma colagem, um quiz, um mapa mental, um meme, um vídeo, uma pesquisa, tudo isso é diagnóstico, gente. A questão é a gente conseguir variar os instrumentos para justamente poder olhar para o nosso aluno e falar assim, ele identifica bem, mas ele não analisa, ele localiza um conceito, mas não relaciona, mas não cria. Para a gente conseguir fazer esse tipo de balanço, só é possível variando as estratégias avaliativas. Essa é uma defesa que eu faço. o Vasco Moreto, ele tem um livro que chama, ontem a professora Isabela Toledo, que está conosco Ixi, eu aí, tô te ouvindo, ela ó, até... tô te ouvindo muito, muito baixinho. Não sei se é o meu Instagram ou o seu Oi, microfone. melhorou? Melhorou? Não. Para mim, Não. não. Não sei se sou só eu também, né? Tenta É, falar mais alto é, aí. Marcos, melhorou? Mais ou menos. Dá para ouvir. Veja bem, ontem a Isabela Toledo, ela trouxe relembrou de um livro do professor Vasco Moreto, prova um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas, né? Porque fica parecendo que a prova é um momento do acerto de contas. E você falou aí de aproveitar vários gêneros textuais ou portadores de texto para avaliar. O que, que você sugere para produzir um diagnóstico que seja baseado em competência, habilidade, em atitude, valores? Porque não é só número e a pessoa é muito mais do que isso. Não é? Ela pode, talvez naquela prova não está bem e ela tem a habilidade de ser um bom orador, então um júri simulado talvez seria uma coisa boa. Ela domina a tecnologia, ela pode fazer alguma apresentação lá, usando as ferramentas que ela tem. Como que a gente vai produzir um diagnóstico robusto para atender essa geração que eu chamo de coletivo conectado, geração C? Então, o pessoal tá falando aí, o meu som tá bom, então é o meu celular que resolveu abaixar o seu volume aí automaticamente. Eu tô até tentando aumentar aqui, mas se pro pessoal tá bom, é isso que importa, né? Eu consegui te ouvir. Ô Paulo, é o seguinte, que dica que eu dou, né? A primeira coisa, eu acho que a gente tem, assim, eu faço uma defesa de uma compreensão taxonômica do processo de ensino-aprendizagem. Isso é um primeiro ponto, assim, porque é desse lugar que eu falo. Então, para eu dar uma dica, eu tenho que explicar isso, entendeu? Eu entendo o processo de ensino-aprendizagem numa visão taxonômica, assim, numa classificação de diferentes domínios cognitivos. Então, eu estou pensando assim, você tem domínios cognitivos mais simples e você tem domínios cognitivos mais complexos.
Eu parto desse lugar. Não é melhor e pior. Isso é fundamental. Não é melhor e pior. O domínio mais simples da localização, de uma memorização, de uma fixação, ele não é pior que o domínio da criação. Ele só é mais simples. É complexidade diferente. Então, essa compreensão ajuda a gente a pensar a estratégia que você está mencionando. Porque, vamos lá, eu preciso saber se meu aluno aprendeu. Né? Eu preciso, então, partir, no primeiro plano, de domínios mais simples. Domínios mais simples pedem algumas estratégias e não outras. Se eu quero que meu aluno me fale, né? Me demonstre, se ele identifica um conceito, eu não preciso pedir uma paródia. Está me entendendo? Eu posso fazer um quiz. Eu posso fazer um quiz, eu posso fazer um VOF, eu posso fazer uma atividade de citação, de identificação. Agora, se eu quero que o meu aluno... considera tradicional, né? Oi? E que muita gente considera tradicional. Que muita gente considera tradicional, mas não necessariamente o tradicional é ruim. É isso. Né? O tradicional não pode ser demonizado, não. Né? Aliás, o novo, ele está sempre junto do tradicional. Né? Então, assim, e um quiz, por mais tradicional que ele seja, ele pode ser ministrado de forma extremamente ativa, extremamente divertida. Tem colegas, e eu até vi uma colega aí do IEMP, não sei se ela está aí ainda, que ela entrou, ela faz Kahoot, por exemplo. É um quiz, mas dentro de um site online gratuito, os meninos amam fazer o Kahoot, super divertido. Então, assim, o mais tradicional, ele pode ser também dado de uma maneira divertida e de uma maneira mais lúdica e até ativa, entende? Então, assim, tudo é a intencionalidade que você vai jogar e a estratégia que você vai utilizar. Então, eu quero que meu aluno me mostre primeiro se ele tem os domínios mais simples. Eu vou apostar em algumas estratégias, né? Agora, se eu quero que o meu estudante ele me mostre se ele sabe sintetizar, se ele sabe analisar, aí eu vou pensar outras estratégias. Aí eu sugiro um mapa mental, ele pode trabalhar com paródia, ele pode fazer um meme, ele pode produzir uma pesquisa, ele pode fazer um vídeo teatralizado no TikTok, ele pode resolver um problema que você jogou o problema para ele resolver. Então, assim, tudo, pensar as estratégias, variar as estratégias, significa o quê? Você, professor, pensando esses domínios cognitivos que você quer mensurar, que você quer diagnosticar. Perfeito. Tem momentos, Paulo, que eu na sala de aula, eu só queria simplesmente saber se meus alunos sabiam o mínimo. Um mínimo. Eu precisava saber assim, ó, eles sabem identificar um conceito? Então eu fazia quiz, VOF, jogo, uma competição entre algumas fileiras, pronto, estava ótimo, eu tinha ali uma mensuração, a minha turma acertou a maioria do quiz, eu já tinha uma garantia, o quê? Eu já tinha um diagnóstico, que eles tinham os domínios mais simples consolidados. Aí eu começava a pensar na complexidade. E aí eu começava a pensar assim, agora eu preciso lançar a mão de outras estratégias avaliativas, porque eu quero saber se eles sabem relacionar, analisar, criar, criticar, argumentar. Aí só o quiz não dá. Aí eu preciso pensar outras estratégias. No fundo, é isso, né? Pensando em descritor, em habilidade, né, não é, Madem? Às vezes uma habilidade básica ela vai servir de ancoragem para ele chegar numa intermediária e conseguir trabalhar uma global. Madem, eu tenho visto que algumas escolas públicas e até particulares de grande porte, elas não conseguem, no Enem, ter um resultado bacana, porque parece que elas avaliam por teoria clássica do teste numa prova que exige TRI. Vou te dar um exemplo. Eu sou professor de História de formação, parece que você também. Né? Eu estou trabalhando absolutismo com meu aluno, mas tenho que falar de Revolução Francesa. Aí eu posso pedir isso, só o conceito, mas eu posso também pedir para ele fazer uma análise mais aprofundada do processo todo, até chegar no Napoleão. Bom, é errado utilizar questões de teoria clássica do teste
para quem vai ser avaliado por TRI lá na frente no Enem? Ô Paulo, veja bem, para a gente usar TRI, é muito difícil usar uma TRI, entendeu? Você tem que ter toda uma tecnologia, uma condição de usar a teoria de resposta ao item, que você depende de algum tipo de sistema ou plataforma, entende? Que escola pública, o professor sozinho é impossível dele fazer uma É, TRI no dia a dia dele. Então, quando a gente joga a escola pública na conversa, a gente tem que partir de um princípio primeiro da desigualdade, né? Uma desigualdade em todos os níveis que a gente tem. Um capital cultural que já vem desigual dos estudantes, uma condição de acesso à tecnologia que limita muito o professor. Então, já parte atrás. Infelizmente, a escola pública já parte atrás. Os colegas professores da escola pública, eles têm que ter um cardápio de criatividade muito mais aguçado para dar conta de alguma escassez que eles já têm. E aí, pensando em Enem, que é o que você mencionou, fica muito difícil mesmo, porque esses meninos não conseguem fazer um simulado, igual a rede privada geralmente faz, e tem rede privada que ainda consegue fazer um simulado literalmente simulado, né? Porque tem até TRI. O menino consegue entender, por exemplo, que se ele acerta 80, não significa que a nota dele é 80, porque depende de uma coerência ou incoerência. Tem menino da escola pública que não sabe disso. Eu já tive aluno que me perguntava, ô professor, eu não entendi, eu acertei mais do que a menina e tirei uma nota menor, o MEC está errado. Veja bem, é porque ninguém avisou esse menino nem o que é a TRI. Então ele estava lá, ele conferiu o gabarito, para ele o número de acerto é a nota. Ele não sabe nada da teoria de resposta ao item. Então, assim, nossa, é muito complicado, sabe? A lógica da escola pública, ela é muito difícil, né? Hoje a gente tem, pelo menos, assim, a escola pública concorre com a escola pública, né, Paulo? Eu acho que pelo menos a é. gente avançou um pouco nesse sentido, né? A escola pública, ela é desigual dentro dela também. É bom a gente falar isso. Dentro da escola pública tem desigualdade também, mas pelo menos ela concorre ali, né? Então, assim, fica um pouco menos desigual, mas é muito difícil, assim, essa questão do Enem na escola pública, eu penso que o professor tem que galgar nas habilidades. O Enem cobra muita análise, síntese e relação. Então, a gente trabalha com os alunos análise, síntese e relação, sem TRI. Sem TRI, sem simulado, mas vai enfatizando nas nossas aulas, nas nossas atividades, nas nossas propostas, essas três habilidades que eu acho que elas são estratégicas para o Enem. Análise, síntese e relação. Eu acho que é o foco, assim, se a gente quer pensar em Enem. Enem não cobra muito o que é, não cobra muito domínio de localização, você entendeu? O que é, cite, não tem muito isso no Enem. O Enem é interpretação, é compreensão, é relação, é análise e síntese. Ô, Madre, por que eu te fiz essa pergunta? Provocando, um aluno pediu para fazer, tá? Um estudante pediu para fazer. Me escuta bem? Aumenta um Você pouquinho consegue? aí, aumenta a voz. Então, um estudante me pediu para fazer essa pergunta para você. Ele é de escola pública e, e agora ele está tendo a notícia, e isso também é relatório, as pessoas estão falando disso aí agora, que vai ter uma migração enorme das escolas de médio porte, de pequeno porte particulares, para a escola pública em virtude da crise econômica que se avizinha e que já está instalada. Bom, esse grupo de pessoas já chega reivindicando da escola pública que a avaliação mude, né? É, como é que você está vendo o movimento como é que vai ser esse impacto, né? Aqui é mais uma análise de tendência. Como é que pode ser esse impacto de um estudante que já estudou numa escola particular de média e que agora vai para uma escola pública porque o pai faliu, quebrou, a economia travou, ele não está conseguindo. Porque aí as escolas vão ter que mudar nesse quesito, né? Seja ela pública ou particular. A particular vai ter que ficar mais eficiente, sobretudo na avaliação, e a pública também. Eu tenho percebido uma migração da rede privada para a pública até antes da pandemia.
mas é uma migração muito localizada, assim. Agora eu estou aqui num achismo, né? Porque eu não tenho um estudo científico para embasar o que eu vou te falar. É mais uma percepção de mercado que rodando esse Brasil, sabe? O que eu vejo Sim, é o seguinte, no interior do Brasil, especialmente no Nordeste, tá? Eu vejo muito forte um esvaziamento do ensino médio privado, de médio porte e pequeno porte, para a rede pública. Por várias razões. Financeiras, igual você já falou, isso antes da pandemia eu já percebia, e também porque no ensino médio público você acaba tendo a lei de reserva de vagas. Então, muitas famílias, isso eu ouvi de vários pais, sabe? Eu estou no interior do Brasil, Paulo, interior de Nordeste e tal, tem escola pública espetacular. E tem escola perfeito. pública que não deve em nada para a escola média privada. Inclusive, em cidades muito pequenas, os professores costumam ser os mesmos. Os professores costumam ser os mesmos. Tem vários lugares que o professor ele dá aula na escola média privada e na pública. Então, percebendo esse movimento, os pais, eles olham para o Enem, sabe que é uma concorrência entre escola pública, o meu filho estudou o ensino fundamental privado, teoricamente, ele tem uma base boa, então ele faz o ensino médio público. Então, eu já tenho percebido muito isso, além da questão econômica. Eu acho que isso vai aumentar. Eu acho que isso vai aumentar agora no interior. Na capital, eu não vejo muito isso, Paulo. Não vejo. Nas capitais, até pela concorrência entre as escolas, você sempre acaba migrando para uma escola mais barata, sabe? Dificilmente um pai de uma capital vai colocar o filho na escola pública de uma capital. Tem isso, mas é pouco, né? No interior eu vejo isso muito forte. Agora, vamos lembrar que nós temos uma coisa chamada novo ensino médio aí, né? E o novo ensino Ah, médio, em alguns estados, vai ter uma educação profissional muito forte. Forte no sentido assim, uma ênfase. Eu não sei se vai ter qualidade, mas vai ter um investimento ali em educação profissional. Então eu prevejo, daqui a um ano você me fala se eu acertei ou se eu errei, né? Eu prevejo a que no gente marca para daqui interior um desse ano outra Brasil. live. Oi? Marca outra live para daqui um ano. Isso, daqui a um ano a gente testa, né, se eu acertei minha previsão. Eu acho que o futuro aí, nos interiores desse país, é um aumento de imigração para a rede pública no ensino médio. Porque a gente tem uma economia complicada, a pandemia piorou a situação, e essas escolas públicas de interior vão enfatizar muito a educação profissional. Muita educação profissional. E isso vai atrair um público de interior de ensino médio. Na capital, eu não vejo o cenário mudando muito, não. Agora, o Marden, voltando para a avaliação diagnóstica, né? Você falou que ela pode ser heterogênea, né? O que você tem visto nas escolas nesse quesito de fazer a avaliação diagnóstica com diversos instrumentos? Olha, eu vejo dois cenários. Dois cenários. Um grupo de escolas está derrapando nisso, está muito tradicional. Ela pega o formulário Google, coloca a prova no formulário e manda. E essa é a avaliação. Sabe, não varia o instrumento, acaba refém de um instrumento só, preocupadíssima com cola. Eu vejo uma preocupação com a cola, uma coisa enorme. Por que está preocupada com a cola? Porque o instrumento pressupõe a cola. Se você varia o instrumento, e se você pensa um instrumento criativo, o mapa mental, ninguém cola mapa mental, ninguém vai colar uma paródia, ninguém cola um meme, ninguém cola uma redação. Então, as escolas que estão variando poucos instrumentos, elas estão sofrendo mais. Estão sofrendo mais porque elas martelam numa estratégia única, têm dificuldade de diagnosticar porque não sabe se colou, se não colou, e estão sofrendo muito mais, né? Agora, outro grupo de escola, Paulo, eu acho que a maioria, eu arrisco a dizer que na rede privada é a maioria, está aproveitando a pandemia para ousar mais, por mais maluco que isso possa parecer. A pandemia, como o professor ele tem mais limitação,
ele começou a se preocupar mais com a questão didática. E aí ele começou a se abrir mais para algumas criatividades que talvez ele era mais fechado no presencial. Eu tenho visto isso muito aqui onde eu trabalho, sabe? Às vezes, professor falando assim comigo, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar um meme, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar uma paródia, nunca imaginei. E agora eu estou achando ótimo. Os alunos, quando fazem uma paródia, Paulo, quando eles fazem um meme, quando eles fazem um mapa mental, você só faz isso se você dominar o assunto. Eu sou da área de humanas, você também. Se alguém me pedir um mapa mental de química, eu não faço. Eu não faço porque eu não sei. Esse é o meu diagnóstico. Então, essas estratégias mais criativas, elas fornecem um diagnóstico muito preciso para o professor. Quando o professor descobre isso, que essas estratégias, elas não são só legais, não é porque é legal. É mais do que isso. Elas são ferramentas muito poderosas para diagnóstico. Quando ele descobre isso, ele não larga mais. É mapa mental, é meme, é paródia, e ele vai embora, entendeu? Então eu tô vendo esses dois lados aí. Ô Marden, e para você descansar, né? Porque hoje é sexta e você tem direito a uma cerveja. Essa, viu? Uma dúzia. Essa, não sei se você bebe, mas assim, o que vai ficar para o presencial? Qual que é o legado que vai ficar desse momento de ensino remoto emergencial que vai ficar na escola que muita gente está chamando de escola híbrida? Então, o que vai ficar, né? Eu acho que o ensino remoto nem é emergencial mais, sabe? O pessoal já teve tempo de sobra para planejar esse ensino remoto, assim. Eu acho que vai ficar muita coisa. Primeiro, vai escancarar a desigualdade entre a rede pública e a rede privada nesse país. Para quem tinha alguma dúvida, não dá para ter dúvida mais. Se a pessoa ainda tem dúvida, aí a pessoa precisa ter um choque da realidade, né? A desigualdade que já era grande, que se acentua na pandemia, agora ela está desenhada. Esse é um primeiro ponto que vai ficar, né? Eu espero que fique isso em termos de política pública também. No ponto de vista didático, metodológico, eu acho que a tecnologia digital, que já é uma coisa que está entrando e já entrou na educação, agora ela ocupou. É uma ocupação da tecnologia digital. A tecnologia digital agora, ela não vai mais perguntar para a escola, entende? Ela já está dentro da escola. Então, os professores, eles conseguiram conhecer mais ferramenta. Até o professor mais resistente de todos, ele aprendeu nessa pandemia. Isso é fato. Isso é fato. Até o cara mais fechado do mundo, esse cara aprendeu pelo menos uma plataforma, ele aprendeu. Então, eu estou apostando aqui, sendo otimista, que os professores vão herdar um pouco mais de criatividade. Eu acho que sim. Eu acho que a sala de aula invertida vai ganhar mais força. Uma sala de aula invertida de chão de escola e não de discurso abstrato de palestra, cheia de termo estrangeiro, você entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai... Os professores estarão mais exigentes também nessas formações, porque eles conseguiram ver melhor essa tecnologia digital, então eles vão perguntar isso para os palestrantes, mas como é que eu faço isso? Como é que eu gero um diagnóstico? Então, assim, eu acho que ficam coisas boas, sabe, Paulo? Eu acho que a escola, e até em termos de gestão escolar, reunião de pais, por exemplo, vai ser só remota. Vai ser só remota, 6 horas da tarde não é hora de reunião, o pai não vai sair de casa às 6 horas da tarde. Agora ele abre lá a plataforma e participa da reunião. Então algumas coisas mais desburocratizantes também vão acontecer, sabe? Nós estamos vivendo um momento líquido na educação brasileira, né? Iniciando um momento líquido. Parece o Bauman. Marlos, chegou para você o primeiro, não chegou? Chegou. Conseguiu folhear alguma coisa, não? Sim, folheei a sua metáfora lá da escola Uber e táxi, né? Então, Marden, por que eu estou falando sobre isso? Nosso movimento é dar palestra em escola pública e escola particular. Escola lá na roça, vamos em todo lugar. Aí a gente troca por 50 copinhos que o pessoal compra,
para parar de usar copinhos de plástico. A gente produz material, então, esse foi publicado em dezembro. Esse aqui de metodologias ativas também tem o mesmo formato, tá? E esses dois eu estou apaixonado, eu escrevi na pandemia. Esse aqui é o BNCC no chão da sala. Então, até o dia 23, os três juntos estão custando R$ 99,90. É um jeito da gente ajudar o movimento a tocar para frente. Tem gente que vai lá e compra esse PIN aqui para ter, né? Então é assim que a gente vai para a escola pública. E para as particulares também. E aproveitando para dizer isso, eu quero te agradecer pela sua leitura crítica também do livro. Manda para mim, porque sua cabeça é sensacional. E agradecer por você na sexta-feira tirar um momento aqui, você que está na maior rede de educação do país, primeiro lugar, vir falar também com as pessoas que estão na periferia, que têm o sonho de passar no Enem, de ir para o vestibular, e eu acho que esse sonho é justo. Eu consegui sair na PUC como o melhor aluno de História, então eu acho que... E morava numa comunidade, então eu acho que também outros vão conseguir. Então, eu quero te agradecer muito. Essa live vai para meninos de escola, de cursos, pré-ENEM, popular, tá? Por isso que eu pedi a sua presença. Eu que agradeço, né? E que bom que ela vai para esses universos periféricos. Então, eu queria deixar essa mensagem assim de luta, né? De força, né? Não aceitem o discurso ilusoriamente meritocrático do esforço individual somente, né? Isso é uma ilusão. Eu tenho muito medo que os jovens de baixa renda desse país, Paulo, caiam na ilusão de que eu não consegui porque eu não me esforcei. Não, não faça isso, não se cobre dessa maneira, né? Há um sistema muito desigual que atrapalha muito a sua situação, você jovem, né, da periferia e tal. Então, eu só posso desejar muita luta, muita garra, muita força. Não é fácil, né? Não é fácil. E espero que esses adolescentes que têm uma condição mais difícil não se martirizem, né? Não se culpem no individualismo, no sentido assim, eu sou o culpado do meu fracasso. Não, se você está tentando e não está conseguindo, é porque é difícil mesmo. E a gente tem que lutar bastante, coletivamente, para tentar reverter e atenuar essas desigualdades, né? A gente está vendo a pandemia aí, como que é difícil para a rede pública. É o menino que vai lá no estábulo para pegar o sinal, para ter acesso, para ter algum tipo de acesso. Então, o compromisso, acho que o seu compromisso, o meu, é sempre em primeiro lugar, com esses aí, despossuídos, oprimidos, vítimas da desigualdade, né? O Farol tá com esse pessoal aí. Um grande abraço, né? E Cara, boa valeu. sexta-feira e boa jornada para todo mundo aí. Tá joia. Mas gratidão e alegria. Muito obrigado, cara. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado. Valeu.